Olá, equipe do PT, tudo bom com vocês? Meu nome é Jonas Silva de Deus, estou me candidatando a monitor de física. Eu já dei aula de química, física, matemática e biologia em anos anteriores deste mesmo projeto. Vamos lá para os slides. Se vocês me permitem, vou ocultar aqui minha imagem para visualizar melhor. Pronto, assim a gente visualiza melhor os slides, tá? Ondas é o assunto que eu trouxe para a aula de hoje, para a nossa aula. Por que eu escolhi esse assunto? Porque este assunto ele cai constantemente nos vestibulares do Enem, principalmente na UNEB. Ele cai muito porque precisamos de ondas para fazer as telecomunicações, para assistir uma televisão, para ouvir um rádio. Alguns animais selvagens precisam utilizar ondas para se comunicarem com a mesma espécie ou então para caçar. Tá? Então, ondas é um assunto que está no cotidiano das pessoas de vários animais. Temos aqui uma sirene, né, tocando e emitindo ondas sonoras. Temos aqui a luz do sol emitindo onda luminosa, que é onda eletromagnética. E as pessoas vendo aí, tá? As pessoas conseguem se enxergar graças a essas ondas eletromagnéticas. Aí quando eu falo de ondas, o aluno vem logo na cabeça do aluno a ideia de uma massa de água arrastando um surfista na praia. Aí o aluno me pergunta, professor, isto é uma onda? Aí eu vou dizer para o aluno, fisicamente falando, não. Popularmente falando, o povo chama de onda. Os indivíduos, as pessoas chamam de ondas. Só que fisicamente, conceitualmente falando, não é onda. Por que não é onda? Vou explicar agora o conceito de ondas. Ondas são perturbações que se propagam através de um meio, tá? Então, essas ondas, as ondas, elas transmitem, elas transportam energia, só que não transportam matéria, tá? Então, ondas transportam energia e não transportam matéria. Nós temos, por exemplo, uma pessoa no fundo do mar. A onda, ela segue um padrão, onde eu tenho o ponto mais alto, que é crista, e o ponto mais baixo, que é vale. Tá? Isso se explica detalhadamente mais para frente. Acredito que não dê tempo, mas vamos lá. Uma pessoa que está no fundo do mar, ela vai executar um movimento subindo e descendo, se não tiver correntes marítimas nem vento, tiver um tempo tranquilo, tá? O que é que acontece com aquele surfista? Aquele surfista, na verdade, essa onda chega no ponto mais raso, onde não tem espaço suficiente para desenvolver para existir essa altura aqui, entre um vale e uma crista. E aí essa onda, entre aspas, começa a se quebrar aqui, né? E aí forma essa massa que vai arrastar o homem, tá? Então isso aqui já não é onda. Onda é isso daqui, tá? Transporta a energia sem transportar matéria. Então esse homem aqui sobe e desce e não sai do lugar, não é arrastado. Isso é que é ondas. Além do mais que tem também as correntes, tem os ventos, tudo isso que influencia o arraste deste homem. Quanto à natureza das ondas, nós temos as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Essas ondas, elas não se propagam no vácuo. Por quê? No vácuo não tem matéria, não tem meio material. Então, no espaço, por exemplo, é um lugar onde não tem ar, não tem matéria. Então o som não se propaga lá. Esses dois astronautas não conseguem se comunicar através de ondas mecânicas.
porque não tem matéria, tá? Se um falar com o outro aqui abertamente, não vão conseguir. Bom, então aqui alguns exemplos são ondas sonoras, né? O som, ultrassom, infrassom, tudo que tiver som são ondas mecânicas. Ondas sísmicas, por exemplo, terremotos e outros abalos sísmicos são ondas mecânicas. As ondas de natureza eletromagnéticas são ondas que necessitam de um meio material para se propagarem, tá? E elas atingem a velocidade máxima de 300 quilômetros por segundo no vácuo, ou seja, no espaço, elas atingem essa velocidade incrível de 300 quilômetros por segundo, desculpe. Essas ondas possuem um campo elétrico e um campo magnético que formam entre si um ângulo de 90 graus, ou seja, são perpendiculares. Um campo elétrico e magnético. Aqui, por exemplo, ó, em azul nós temos o elétrico, em vermelho o magnético e vice-versa, né? Alguns exemplos de ondas eletromagnéticas são a luz, né? Raio-x, micro-ondas, etc. Temos aqui, né, alguns exemplos, ondas de rádio, TV, radar, por aí vai. Cada onda dessa, né, são ondas eletromagnéticas, mas cada uma tem uma coisa chamada frequência. A frequência é como se fosse a identidade da onda, tá? Então, o que é que acontece? Cada onda vai ter uma frequência, como se fosse o RG. As ondas de rádio vai ter uma faixa de frequência, né, que vai identificar como onda de rádio. De TV vai ter uma faixa de frequência, radar e por aí vai. Mas isso é assunto para mais para frente. E as ondas eletromagnéticas, por exemplo, como a luz, ela se propaga tranquilamente em meios transparentes e se propaga também em meios translúcidos, só que não se propaga no meio opaco, tá? Por exemplo, em meio transparente, o ar, né? O vácuo é um meio 100% transparente, o espaço, né? Um meio opaco. Imagine você no box de um banheiro. No box de um banheiro você vai ver que o meio é opaco, fica meio fosco, você não consegue ver a pessoa totalmente. Esse meio é translúcido, tá? Você não consegue ver os detalhes do rosto da pessoa, mas sabe que a pessoa está lá, ainda está se propagando. No meio opaco, por exemplo, uma cerâmica aqui, um bloco ou uma parede, você não consegue ter a propagação da luz. Contextualizando mais um pouquinho, nós vamos observar que as ondas elas são usadas para localizar, por exemplo, aqui eu tenho uma onda mecânica sendo utilizada, né, para eu localizar, por exemplo, um submarino, tá? Essa onda vai, bate lá no submarino e volta. Aí a partir desse vai e volta, calculando o tempo de ida e volta, dá para saber a distância que ele está do barco, por exemplo. E nós temos aqui os golfinhos, eles usam a ecolocalização para localizar presas, por exemplo. Ele emite essa onda mecânica, bate no alvo e volta, e ele sabe julgar a distância que a presa está dele, para ele conseguir caçar. O morcego faz a mesma coisa, tá? Podemos usar ondas mecânicas para mapear o fundo do mar. Essas ondas batem no fundo do mar e voltam, formando imagens do fundo do mar. É muito interessante porque até na tecnologia isso é muito explorado. Tá bom, gente? Bom, como o tempo está acabando, quero agradecer pela oportunidade de estar participando dessa seleção. E quero deixar uma mensagem de Paulo Freire. Uma mensagem para a gente refletir, né? A educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. Obrigado, gente, pela oportunidade de estar participando. Um abraço e até a próxima.